Comecemos por algo que eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas vale a pena pensar de novo. Uma redação oficial, seja no âmbito jurídico ou administrativo, obrigatoriamente tem que ter essas características. Impessoalidade, certo? O que é a impessoalidade? É o não envolvimento, né? Não deixar os seus interesses ali. E vocês são os melhores profissionais para ensinar isso para qualquer um. Uso da norma padrão de linguagem. Norma padrão, quer dizer, cuidar rigorosamente da linguagem, não cometer erros. E essas coisas nós vamos ter que ver hoje, dar uma retomadinha. Clareza. Complicado quando alguém escreve alguma coisa e o outro pergunta, o que você escreveu? O que você quis dizer com isso? Né? Concisão. Se 10 palavras podem ficar em 5, deixe em 5. Todos vocês aqui têm essa consciência? Demais? Se você põe o que é necessário, tá bom? Não há chance de ter interpretação divergente. Né? Então, a objetividade não é defeito, não. Às vezes as pessoas estranham, é verdade, mas você tem que ser direto. Então, assim, mas eu quero escrever bonito. Escrever bonito, escrever correto e objetivamente. Que é o jeito mais difícil, aliás. Ser direto é muito mais difícil do que enrolar. Né? Formalidade. Eu gostei porque ele falou assim, eu sou direto. Não dá para dizer, sou curto e grosso. Não, né? Porque você tem que ser formal, tem que ter uma cordialidade, a objetividade com esse cuidado. Tem que ter pronome de tratamento específico para cada receptor. E a uniformidade. Uniformidade significa apresentar as informações do mesmo jeito. Manter um padrão, você vai fazer tópico, você vai nomear as suas partes, cuidar para que esses nomes sejam padronizados. Né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Administração pública, vocês sabem também. Por que eu estou falando isso? Que um justifica o outro. Tudo isso vai justificar o que eu vou falar hoje e amanhã. Legalidade. Tudo que vocês escrevem tem que ter base legal. Vocês já são feras nisso, pressuponho. Na administração pública, de novo, a impessoalidade e a moralidade. Sim, eles andam juntos. Né? O não envolvimento pessoal e o caráter moral. Publicidade. O que é publicidade nessa história? É a publicização. É você tornar público um documento. É aí que nós temos o detalhe. Se tudo que vocês fazem, com algumas exceções de um ou outro documento sigiloso, lógico, se o que vocês fazem deve ser tornado público, é que qualquer um vai ler. Como é que tem que ser essa linguagem? Compreensível. É aí que nós esbarramos, né? E a eficiência. Quer dizer, o que se pretende que seja, de fato, observado. Na história de tornar público um documento, de tornar pública uma comunicação, uma informação, de novo, repetição, sim, exaustivamente, de novo. Impessoalidade. Eu não posso usar a primeira pessoa? Não. Só se for eu decido alguma decisão que de fato envolva a tua pessoa. Senão é sempre em terceira, né? Ou é aquele não envolvimento. Não envolvimento de interesses. Clareza, uniformidade de novo. Vejam que até os tópicos que eu estou mostrando, por exemplo, tudo substantivo. É um detalhe simples. Todos os tópicos substantivos. Isso faz com que vocês assimilem de forma mais rápida a informação. Eu não poderia aqui colocar, por exemplo, ter clareza, conciso, quer dizer, misturar substantivo com verbo, com adjetivo. Cuidar com essa padronização também, né?
concisão, a gente já falou, e o uso da linguagem formal. Então, não repetiu? 3 slides praticamente com a mesma coisa? Mas isso já está óbvio. Então, vamos pensar. Para que serve a comunicação? Para que serve um parecer, um ofício, um projeto de lei, uma peça, seja inicial ou não? Cada documento tem um objetivo. E você tem que pensar qual é o objetivo da sua peça. Você quer indicar uma ação, você quer pedir uma ação, você quer informar, o que você está solicitando. Então, assim, temos tantas. Comunicação é o que acontece o tempo todo com a gente, diariamente, né? Então, só que cada situação tem um objetivo. Então, quando vocês escrevem, o que vocês querem com aquele documento? Nós chegamos aqui. Vocês já devem conhecer teoria da comunicação. Em qualquer situação, existem esses 6 elementos. Quando vocês vão fazer uma petição inicial, quem é o emissor? Aquele que emite a mensagem. Numa petição inicial, quem é o emissor? O advogado. É o advogado. Quem é o receptor? É para quem você está mandando a mensagem. O juiz, ótimo. Qual é o referente? Qual é o assunto? É o assunto da peça, né? Depende da peça. Uhum. Qual é o canal de comunicação entre você e o juiz? A peça. A peça é um meio, né? É esse canal mesmo que vai exigir o quê? A visão, né? Da leitura. Qual é a mensagem que está colocada ali? Qualificação das partes, o relato, né? Os fatos, a fundamentação jurídica, pedidos. Essa é a mensagem, tudo que está lá. Qual é o código? Código é conjunto de sinais, ou seja, no caso, língua portuguesa. É a língua portuguesa. Quando nós falamos do idioma, língua portuguesa, existem níveis. Vou pegar só 3. Elevado, o nível médio e o nível coloquial. Normalmente, em qual nível nós estamos? No médio. Quando vocês vão fazer documentos, vocês saem do médio e espirram um pouquinho para cima, porque vocês trabalham com termos técnicos. Então, é esse caminho que vocês fazem. Será que sempre vocês estão no nível bem formal? Numa peça, num ofício, nem sempre vocês usam o 100% formal. É formal, mas porque tem termos técnicos. Né? Então, mas é do nível médio para o formal que vocês trabalham. O outro, nem consigo imaginar vocês usando. Né? Que vocês falam, um nível bem desleixado. Talvez, se vocês estiverem num sábado, num churrasco, alguém chega e fala, nossa, cheguei agora, estou morrendo de sede. Vou tomar uns 2 copos de água. Vou tomar uns 2 copos de água. É possível que um de vocês fale isso. Mas que vocês estão numa situação totalmente, né, informal. Dependendo, como vocês estão no serviço público, acredito que o contato com o cliente seja praticamente 0. Mas vocês têm contato com outros servidores que não sejam advogados, certo? E os outros conhecem todos os termos do direito? Então, aí, de novo, é o ajuste do código. É, na medida do possível, não usar tanto termo técnico para que o outro entenda. Então, a gente precisa ir fazendo esses ajustes para que a comunicação aconteça. Quando que a gente faz os ajustes? Conforme o contexto. Então, eu tenho esses 6 elementos que têm que estar presentes sempre em qualquer comunicação. E eles estão envolvidos pelo contexto. Se nós levamos em conta o contexto, nós temos o retorno esperado. Quer dizer, se eu me faço entender, o emissor, aquele que emite a mensagem,
Se eu me faço entender para o receptor, que nem sempre é receptivo, o retorno é muito provável. Mas se nós não usamos um código que ele conheça, um canal adequado, pronto. Já temos um problema na comunicação e ela não vai dar retorno. Então, emissor, cada um, quando está fazendo um documento, tem obrigação de pensar no receptor na hora de escrever. Pensar como abordar o assunto, até mandar que seja o assunto pertinente para que o objetivo de vocês seja alcançado. Então, essa aqui é a base de toda a comunicação. Não é tão simples, mas ela está presente até no dia a dia. Né? Eu penso em vocês em umas situações mais íntimas, muito íntimas. Você e sua esposa, né? Aliança, casado. São 6 elementos. É você e ela, emissor, receptor, e mais 4. Todo ali, referente, canal, código, mensagem. E aí, naquele momento, pense uma pessoa culta, olha para a esposa e fala, amo-te. Esse é o português padrão? Rola isso numa relação íntima? Amo-te. Não rola. Porque ali é muito íntimo. Ali a linguagem é outra. Então, até aí nós temos que entender. Não adianta sair fazendo tudo certo se nós não estamos numa situação formal. Sabe, o ajuste, nós temos que ajustar, porque senão fica uma pessoa chata. Aquele que fala tudo certinho o tempo todo é chato. Aquele que fala tudo desleixado em qualquer momento é ignorante. Ou seja, não há uma receita para sempre. Existe essa variação, né? Bom, aí, entrando especificamente na linguagem do direito, vamos pensar isso aqui. Há uma linguagem do direito, porque o direito dá um sentido particular a certos termos. Concordam? Não adianta os outros virem brigar e falar assim, você não pode usar. Alguns termos são específicos e vocês são obrigados a usar. Sim? Mas com parcimônia, né? Ainda Petri diz isso. Quero saber de vocês se vocês concordam. Então, a composição do vocabulário jurídico diz que é essa aqui. Primeiro, nós temos os termos com o mesmo significado, lá na língua corrente e na jurídica. Existem termos que têm o mesmo aqui e lá? Por exemplo, critério, argumento. Se a gente usa essa palavra, todo mundo entende. Então, essa é daquelas que você... Esse bloco é daqueles que nós podemos usar sempre. Termos com um significado na língua corrente e outro específico na jurídica. Por exemplo, sentença. Para mim, sentença é uma frase. Né? Espero que todos tenham um bom proveito do curso. Nossa, foi uma sentença. Mas para vocês, sentença já é outra bem diferente. Então, né, bem específica. Termos com mais de um significado na própria linguagem jurídica. Acontece isso, por exemplo, com prescrição? E como que a gente vai saber qual é o sentido naquele momento? Claro, dentro da frase, o contexto. Sim, observando o contexto. Exatamente. Aí, termos apenas com significado no direito. Acórdão. Ah, mas acórdão é um acordo? Não, acórdão é acordo. E que é só na área de vocês. Não adianta o outro querer usar. E temos isso aqui. Esse é um problema. Uma vez eu tive um aluno que ele foi fazer uma redação e ele começou. Ab ovo. Tararã, 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 tararã. Ab ovo. AB, espaço, OVO. E fez uma redação assim. E acreditem, eu chamei o menino e perguntei, o que significa ab ovo? Ah, prof, eu não sei, mas eu vi meu pai é advogado, eu vi que ele usa e eu também usei. Gente, sem noção. Sabem o que é ab ovo? No início. É no início. De início, isso mesmo.
Mas isso não se usa mais. Existem termos que vocês vão usar. Por exemplo, nome dos institutos do direito, né? O periculum in mora, fumus boni iuris. Você não vai dizer, a fumaça do bom direito. Não, vai ficar estranho. Então você usa o de cujos. Tem que estar lá. Não é dizer, o morto que deixou bens. Não. Agora, outras expressões, só para criar um auê, caput. Sim, caput, você sabe o que é o caput. Lá numa lei, tá? Você está lá, o caput é tal. Mas o latim não é uma linguagem para ficar usando aleatoriamente. Deixa mais bonito. Não deixa mais jacu. Fica elegante se você usa adequadamente. Se você usa para aquelas especificações. Senão, não. Bom, temos essa distribuição de acordo com o Petri. Achei interessante, por isso eu trouxe para vocês. Vejo que seja coerente, de fato se aplica. Esses tempos eu fui dar aula de linguagem jurídica, era pós-graduação, e a menina sentou e falou assim, oi, professor. Não era pós-graduação, era extensão. Você vai ensinar para a gente os termos jurídicos? Isso você não entra numa aula e aprende todos. Isso acontece como? Naturalmente. Na área de processo civil se aprende um tanto, na área de penal se aprende outro tanto, cada um é específico. Então, vocês vão aprendendo e usando conforme a necessidade. De uma maneira geral, qual é sempre a determinação? Não exagere. Não use latim para parecer bonito. E o termo técnico use exatamente no lugar do termo técnico, né? Demanda, o demandante é o demandado. Mas lá pelas tantas não vai mudar demandado por requerido. Se você começou demandante e demandado é até o fim. Se você usou requerente e requerido é até o fim. Não, eu comecei com demandante e depois eu virei para autor. Não pode. Tá inadequado. Tá inadequado, porque você tem que usar o mesmo tratamento. Mesmo que repita. Porque trocar na linha de baixo, assim, não tão longe, para fazer referência, colocar o mesmo. Não, eu uso também às vezes. Queridos, vou contar um negócio para vocês. Seu mundo vai cair daqui a pouco. Posso fazer um spoiler, né? Posso já contar o fim do filme, né? Vocês já andaram de elevador? Sim, diz que o meio de transporte mais seguro. Vocês já viram uma plaquinha no elevador? 7, a cada 10 elevadores, 7 tem esta plaquinha. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar. Vocês já viram essa plaquinha? Até ele já está lá feliz. Quem é o mesmo? Nada, é o bicho papão do elevador. Você entra no elevador e fala, mesmo. Se ele não estiver ali, ufa, fiquem tranquilos e entrem no elevador. Acreditem, um dos maiores equívocos é pensar que o mesmo pode substituir ele. Ele e ela, em hipótese alguma, podem ser substituídos por o mesmo e a mesma. Não. Isso está até na lei. Eu sei, na lei está inclusive a expressão risco de vida. Que cá entre nós já sabemos que é medonho de errado, né? Me parece que as coisas foram sendo reestudadas com o tempo e foram, né? Então tem que repetir, Ou você repete, ou você usa ele. Às vezes, não usando nada, dá para entender se está no mesmo parágrafo. Mas a repetição é melhor do que o erro. Então, assim, não dá para mudar. Fica repetitivo. Um conselho. Ao invés de dizer que o requerente estava no uso dos seus direitos, o requerente preferiu não apresentar provas naquele momento,
Junte, tente unir numa mesma frase 2 orações ou 3, 2 informações. Não estou dizendo frases longas, aquelas de 4, 5 linhas, que a gente já se perdeu. Mas tentem fazer uma união. Talvez dê certo. Então, são esses detalhes que a gente vai ver no decorrer do dia. Que são coisas que você fala, que você tem certeza, que a gente vê por aí. E é como você falou, peraí, então mudou, né? Porque até o ano passado podia. E, de repente, a gente começa a discutir que o que acontece? Quem que faz as leis? São os homens. Os homens podem escrever errado? Podem. Assim como quem mexe com o computador, você vai lá e fala, o Word disse que estava errado. Quem é o Word? Quem que é o Word? Ele pintou uma cobrinha verde embaixo da minha palavra, uma cobrinha vermelha. Quem que é o Word? Tem um ser humano que alimentou aquele programa. Cá entre nós, alimentou errado. Alimentou errado e a gente acredita que é o Word. A entidade ali que vive no teu computador. Né? Você olha, melhor respeitar, né? Muda a construção, né? Então, muita coisa a gente começa a discutir. Mas a história da lei, sabe? Que às vezes está escrito na lei, mas na lei está escrito de forma equivocada. Quantas vezes vocês já não pegaram um contrato, por exemplo? Isso aqui está ambíguo. E você consegue desmontar do mesmo jeito. Quem escreveu um contrato foi quem escreveu uma lei. Foi um ser humano. Então, você vai discutindo aquela ali para quebrar a ambiguidade e, de repente, o teu cliente poder ter uma luz. Então, primeiro, não misture requerente com autor, com demandante, a partir do momento que você escolheu a nomenclatura. E também não dá para cruzar, né? Não dá para chamar demandante e réu, né? Então, também não cruze. Então, assim, autor e réu, demandante, isso. Pior aquele, querelante e querelado, meu senhor, mas tudo bem. Vocês sabem que, desculpe, você tinha levantado a mão e eu fiquei tagarelando também. Você tinha feito assim. Ah, você ia perguntar. Isso mesmo. Nós podemos usar o mesmo em muitas coisas. Isso mesmo, tá? Confirmando. Ele mesmo diz que usa, ele é próprio. Ele apresentou o mesmo argumento. Igualdade, repetição. Então, a gente pode usar em muitos sentidos. O único que é proibido é o mesmo no lugar de ele e ela. Tá? O mesmo, a mesmo, os mesmos, as mesmas. Lembra da placa do elevador? Tá? Então, esse é proibido mesmo. Falando da história de não repetição, uma vez eu também tive um outro caso. O aluno estava fazendo a monografia e era sobre... Ele discutia herança. Mas ele achou, para não ficar repetitivo, ele simplesmente alternou o termo genitor por progenitor. Para não ficar repetido. Ele alternava. Hora ele chamava de genitor, hora de progenitor. Qual é a diferença? Só isso. Ele só trocava, hora por pai, hora por avô. Pense. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E muito cuidado com o que nós vemos por aí. É assustador manuais. Tá? Guia da redação jurídica, guia para advogados, manual de técnicas jurídicas na redação, manual de técnicas... Gente, cada problema que existe, cada problema... Então, muito cuidado. Não, então, às vezes, você entra no setor, não sei como é o caso de vocês, tem lá um banco de dados, tem que fazer um ofício. Tem um modelinho aqui, está aqui o ofício. Você só muda ali o assunto, o nome, a data. Que coisa feia, né? Usar uma cola. E, às vezes, aquele ofício está lá, há quantos anos? Problema de escrita. Então, sempre bastante atenção a esses casos. Tá? Bastante atenção. Bom, acho que era isso, por enquanto era isso que vocês levantaram. Desculpe, o Petri ainda comentou... A Petri comentou isso aqui.
tudo conspira a favor de uma linguagem limpa. Né? E aqui nós discutimos o mesmo, que não tem nada a ver com linguagem jurídica, mas por acaso aparece muito na linguagem jurídica. Não é um termo técnico, mas aparece lá. Né? Então, isso aqui eu entendi que dava um respaldo bacana, porque vejam, você que emite a mensagem. Tá, isso não é tudo. Depende do quê? Do destinatário, o receptor. Então, ele tem que ser levado em conta. Eu tenho que usar elementos que sejam conhecidos dele, do interesse dele. O direito é para todos? Vocês aprenderam isso na faculdade? Aprendem isso ao longo da vida? Então, tá. A linguagem também. Né? E aí, por isso, se ninguém é dado ignorar a lei, aquele que faz a lei precisa se fazer entender. Bom, o que mais que nós temos? Nos anos 2000, o então desembargador Carlos Benck, hoje ele não é mais desembargador, mas ele pregou muitas vezes em eventos sobre uma linguagem clara. E olha a justificativa dele, uma das, né, vou mostrar mais alguma, que limpa. É simples assim. Quando o direito, vamos pensar, quando o direito veio para o Brasil, quem estudava direito? Filhos dos coronéis. Eles iam, só a burguesia, eles iam para a capital estudar, voltavam doutores, dentre outras ciências, e aí, eles sabiam, e o direito foi tido assim. Você precisa de alguma coisa? Depende de mim, eu que tenho conhecimento. Então, mortal nenhum tinha acesso. E isso era de propósito, ela era hermética propositadamente. Só que os séculos se passaram. E isso é uma bobagem. Vocês são importantes de qualquer forma. Né? Não precisa dizer só eu tenho conhecimento, eu tenho informação. Todos têm informação, mas precisam das orientações de vocês, precisam das interferências de vocês. Então, entendam como perfeito isso aqui. Análise desse processo. E ele ainda diz mais isso aqui. Né? Lá na questão da publicização, então está aqui. Então, a imprensa, que no caso, né, entrou e o quê? Precisava conhecer esses termos técnicos. Então, assim, são várias as situações que reforçam a necessidade de a linguagem ser limpa. Temos leis, acredito que vocês conheçam, que defendem isso também. Então, por exemplo, no artigo 59 da Constituição, lei complementar disporá, então está lá definido, sobre elaboração, alteração, consolidação de leis. Quer dizer, como fazer, fora toda a orientação técnica, existe a menção sobre a linguagem. Então, vejam aqui, lei complementar 95. Essa lei complementar 95, lá de 98, ela não é muito nova, né? As normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica. Observadas o quê? Palavras ou expressões no sentido comum, salvo quando a norma versar sobre um assunto técnico. Então, isso é necessário se observar, está na lei. Hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando. Aquilo lá que nós vimos, que eram os 5 tópicos, e eventualmente eu preciso sim de um termo específico.